Voltamos a falar do caso Elisamar. O repórter Danilo Moreira mostra o passo a passo dos peritos para identificar as vítimas que tiveram os corpos queimados. A identificação das vítimas da chacina de uma família foi feita pelas polícias civis do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, 10 corpos foram encontrados. O de Elisamar e dos 3 filhos dela estavam neste carro carbonizado em Cristalina, Goiás. Renata Belchior e Gabriela Belchior foram encontradas carbonizadas neste outro veículo, em Unai, Minas Gerais. Marcos Antônio foi encontrado enterrado nesta casa, que funcionava como cativeiro, em Planaltina, DF. Na mesma cidade, Tiago Belchior, Ana Beatriz e Cláudia Regina foram encontrados nesta cisterna. Para o IML de Goiânia, foram enviados os corpos da cabeleireira e dos 3 filhos dela. O Instituto Médico Legal levou 2 dias para a conclusão de que realmente os corpos eram das vítimas. Logo que os corpos chegaram aqui, eles começaram a ser necropsiados ainda na terça-feira. E nesse momento, além do exame de necrópsia, que ele vai visar estabelecer circunstâncias da morte, etc., também foi coletado material genético dos cadáveres. E no mesmo dia foi enviado para o laboratório de DNA. Então o laboratório de DNA recebeu o material genético das vítimas na terça-feira. O dos familiares, eu não sei exatamente quando foi, mas salvo engano foi na terça ou na quarta-feira que o material, para comparação, chegou no laboratório de DNA. E já na quinta-feira pela manhã houve uma resposta do laboratório de DNA. Para chegar à conclusão, os legistas fizeram um cruzamento do DNA das vítimas com outras pessoas da família. Os exames de identificação em geral são exames comparativos. Então, a comparação inicial que foi feita foi entre o material genético que foi coletado dos cadáveres e o material genético que foi enviado dos familiares. Ele foi coletado dos familiares e enviado para o laboratório de biologia e DNA forense. Uma vez feita essa comparação, estabeleceu-se a identidade tanto da vítima adulta, né, do sexo feminino, quanto da filha de sexo feminino. No caso das crianças, os peritos tiveram dificuldade para saber quem era quem entre os 2 meninos. Como elas possuíam a mesma ascendência, ou seja, elas tinham o mesmo pai e a mesma mãe, não foi possível diferenciar qual deles era qual. Só se sabia que ambos eram filhos da vítima do sexo feminino, adulta do sexo feminino. Então, foi feita uma comparação do nível de desenvolvimento dos dentes dos 2 cadáveres que o DNA não conseguiu diferenciar, porque se sabia que, de acordo com as informações que tinham sido passadas, um deles era mais velho que o outro. Então, se um era mais velho que o outro, ambos eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, logo a informação genética que ambos carregavam era muito semelhante. E, muito provavelmente, eles tinham sido criados, né, com as mesmas condições muito semelhantes de nutrição e etc., então, era muito plausível que se considerasse que o desenvolvimento dental deles aconteceria de forma semelhante, contudo, respeitando a idade cronológica, né, que a gente chama a idade de cada um deles. Marcos Antônio foi identificado pela digital dele. Os peritos conseguiram chegar à conclusão em menos de 24 horas. E o DNA dele foi essencial para identificar a filha dele, Gabriela Belchior. E foi por meio do DNA de Gabriela que os peritos identificaram Renata, a mãe dela. Em trabalho conjunto com a PCDF, com a Polícia Civil do Distrito Federal, me foi encaminhado o material do Marcos, que foi identificado lá. O Marcos, ele é o pai da Gabriela. Então, nós conseguimos fazer o que a gente chama em análise de vínculo genético de uma análise de um trio. Então, nós tínhamos o pai, a suposta mãe e a suposta filha. Com isso, a gente conseguiu fazer uma identificação mais robusta desses corpos. Segundo a Polícia Civil aqui do DF, Cláudia e Ana Beatriz foram identificadas também pelo DNA. Em todos os casos, os peritos tiveram dificuldade para fazer a identificação dos corpos, principalmente por conta da forma em que eles foram encontrados e também do estado avançado de decomposição. No caso de Elisamar e dos filhos, segundo o perito, se o fogo tivesse consumido ainda mais os corpos, a identificação teria sido prejudicada. O Fernando trabalha como perito há 13 anos. E mesmo com todo esse tempo de trabalho,
conta que se comoveu com o caso da família da Elisamar. Apesar de fazer parte da rotina, essa questão de crimes brutais, mas a quantidade de vítimas, crianças, também me chamou muita atenção, porque eu me lembro que eu nunca tinha trabalhado com essa quantidade de corpos de vítimas crianças, né?